mais uma aula de HGP. Ora, hoje vamos falar sobre as características do Império Português. Ora bem, após toda esta grande jornada das descobertas que temos estado a falar até agora, vamos agora fazer assim um ponto da situação para vermos no século XVI como é que as coisas estavam em Portugal. Então, como tens aqui no teu manual que podes ver precisamente, diz que no século XVI os portugueses dominavam grande parte do Império Comercial Português. Um império muito vasto, ou seja, muito grande, espalhado um bocadinho pelos 3 continentes, aliás, 3, 4, contando com a Europa, com a própria Europa, África, Ásia e América. Estávamos espalhados por todos estes 4 continentes com o nosso comércio e as nossas descobertas. Ora bem, através do quê? Das grandes rotas comerciais que se faziam, que os portugueses iam a esses sítios buscar os produtos, traziam lá esses produtos desses países pretendidos, desses continentes, e levávamos outros nossos para fazermos a troca, como temos falado até agora. Aliás, 2 grandes rotas importantes, era a Rota do Cabo e a Rota do Atlântico, que faziam este comércio. A Rota do Cabo, como fala aqui no teu manual, como podes ver, era a carreira da Índia, né, que trazia de lá os grandes produtos cobiçados e considerados de luxo que não havia cá em Portugal. A Rota do Atlântico trazia também os produtos de África, como ouro, malagueta, marfim, escravos, e do Brasil, cá está no continente americano, do sul da América, vinham então as madeiras exóticas, como falámos do pau-brasil, por exemplo, as aves, também exóticas daquele continente, e também o açúcar. Aliás, neste mapa aqui ao lado, podemos ver exatamente como podes ver, a Rota do Cabo está a vermelho, é a rota da carreira do Oriente, cá está, que nós trazíamos da Índia, trazíamos estes produtos, não é? Como podes ver, os produtos, está aqui na legenda do mapa, os produtos que nós trazíamos da Índia, nomeadamente, trazíamos tecidos, sedas, especiarias, não é? Que já fomos falado, entre outros, que é questão de veres com calma no teu manual. E por sua vez também a Rota do Atlântico era então a rota, a linha azul, que trazia os produtos da África e também do Brasil. Cá está. E porquê é que se chamava Rota do Atlântico? Porque era uma rota que eles faziam apenas no Oceano Atlântico, ao passo que a Rota do Cabo eles iam pelo Oceano Atlântico e também passavam pelo Oceano Índico, ou vice-versa, conforme o sentido da viagem. Ora, como podes ver, Lisboa nesta altura torna-se uma das cidades mais importantes da Europa a nível de comércio. No fundo, nós já éramos um país pequeno, como somos hoje, as fronteiras são as mesmas que hoje conhecemos, e repara que Portugal dominava um grande império comercial, não é? Como é que nós, um país tão pequenino, tínhamos este domínio, não é? Nesta altura, daí se chamar que nós tínhamos a Lisboa quinhentista. A Lisboa quinhentista quer dizer que era a Lisboa dos anos 1500 e qualquer coisa, ou seja, durante um século, que é o século XVI, não é? Daí se chamar a Lisboa quinhentista. O que é que vai acontecer? Lisboa vai crescer e muito, não é? Aliás, temos aí no vocabulário, como podes verificar, temos aí a palavra cosmopolita. Cosmopolita é uma cidade onde habitam pessoas de toda a parte do mundo, não é? E é isso que nós vamos a ver neste capítulo, como diz aí, como se vivia em Lisboa, a capital do Império. Bem, Lisboa vai crescer não só em espaço, mas também cá está em número de pessoas que lá viviam. Aliás, devo-te dizer que nesta altura, quando isto começou, este comércio, Lisboa tinha à volta de 60 mil habitantes. Repara, 60 mil, que são muitas pessoas, mas se reparares com atenção, 60 mil pessoas pode ser a capacidade de um estádio de futebol, leva 60 mil pessoas. Ora, Lisboa tinha 60 mil pessoas. Quando começa toda esta atividade comercial, vêm também muitas pessoas desses países de fora, desses continentes, vieram também morar para cá e fixaram-se cá também por causa do negócio. E então vai atrair muitas pessoas e passa para cerca de 100 mil pessoas. Ou seja, nesse século, não é? Nesses anos, acaba por aumentar bastante. Veja, 40 mil pessoas mais a viver em Lisboa. Estamos a falar só em Lisboa. Ora bem, o que é que acontecia? Como diz aqui, vinhamos várias pessoas de várias nacionalidades, como diz aqui, ingleses, alemães, flamengos, italianos, franceses, castelhanos. Os flamengos, refiro que são da zona onde hoje é o país, onde era a Flandres na altura, ou seja, hoje consideramos a zona onde é a Holanda, e vemos também muitas raças diferentes,
também de mulatos, negros, mouriscos e índios. Mais de 10%, diz aqui no teu manual, estás a ver? Mais de 10% de Lisboa também eram escravos, ou seja, 10% da população que vivia em Lisboa nesta altura eram escravos que eram trazidos da África, como sabes, para trabalharem cá em Portugal. Também o que é que acontece? Muitas pessoas que viviam no interior de Portugal, como sabiam que Lisboa estava com muita oferta de trabalho, havia muito emprego para as pessoas por causa desta atividade comercial, desde lojas a carregar barcos, a descarregar barcos, houve muitas pessoas que viviam mal e então procuravam Lisboa, saíam do interior, cá está o êxodo rural, que já temos falado, e iam para Lisboa à procura de novas oportunidades de trabalho, de emprego. O Terreiro do Paço, junto ao Rio Tejo, era então o centro da cidade de Lisboa, como fala aqui, o centro económico e administrativo, ou seja, onde se processavam todos estes negócios. Bem, o que acontece nesta altura? O rei era o rei Dom Manuel I, foi o rei que vai usufruir, o primeiro rei que vai usufruir monetariamente, ou seja, vai ser um dos primeiros reis mais ricos que nós vamos ter, porque usufruiu de todo este lucro que nós fazíamos com o comércio com estes países, com estes continentes. Então o rei Dom Manuel, inclusivamente, manda construir o seu palácio real no Terreiro do Paço, ou seja, ele deixou de morar no Castelo de São Jorge, que ainda hoje existe em Lisboa e se pode visitar, e mandou construir um palácio mesmo onde é o Terreiro do Paço. E era lá para quê? Para que ele continuasse, via de perto, existia e vivia toda esta situação destes comércios que se faziam, porque os barcos chegavam, atracavam ali no Terreiro do Paço, também se pode chamar, pronto, por aí a Praça do Comércio, por causa desta situação do comércio que se fazia na época, e ele assistia e também muitas vezes participava e estava à parte de tudo o que estava a passar. Havia lá até a Casa da Índia, como diz aqui no teu manual. A Casa da Índia era neste local que se descarregavam os produtos que vinham da Índia. Eram inventariados, ou seja, eram contados, não é? Quantos quilos de pimenta, quantos quilos de cravo de cabecinha, quantos metros de tecido de seda, pronto, tudo isso era inventariado, eram pesados, eram avaliados, negociados com outros mercadores estrangeiros que vinham cá comprar esses produtos. E era nesta zona também, nesta zona ribeirinha, não é, que se situou da cidade, que se situava também a Ribeira das Naus, que era o principal estaleiro naval do reino, ou seja, onde os barcos, no fundo era como se fosse uma espécie de marina, uma espécie de garagem, onde os barcos eram guardados. Ora bem, aqui neste mapa ao lado, como podes ver, pomos aqui, aliás, por baixo do mapa que já vimos, temos aqui uma imagem do Terreiro do Paço, como podes verificar, que nos mostra um bocadinho como era na época o Terreiro do Paço. E como podes ver, os barcos aí estão a chegar aqui ao Terreiro do Paço, a Ribeira das Naus ficava aqui, mais nesta zona, aqui ao lado, e é nesse centro, principalmente em Lisboa, que se destaca esta grande azáfama comercial da chegada dos barcos, da partida dos barcos e também de toda esta situação económica que Portugal vivia nesta altura. Claro, a cidade de Lisboa passa a ser uma das cidades mais importantes. Fala-te no curioso, por acaso, que eu não gosto de deixar passar, e já me disseram sempre coisas engraçadas, havia uma armada que diz exatamente aí, desde 1520, funcionava nos Açores, e também juntamente com a Armada da Costa e do Estreito de Gibraltar, era uma espécie de um conjunto de barcos, como sabes, uma armada, um conjunto de barcos que eram quase como se fossem os polícias, não é? Eles vigiavam os barcos que vinham do Brasil ou que vinham de África, porque como já temos falado, havia muitos assaltos, havia a pirataria, não é? Que sabiam que estes barcos traziam produtos de valor e também traziam dinheiro e muitas vezes eram assaltados por esses mesmos piratas. Ora bem, espero que tenhas gostado. Até ao próximo vídeo.